Salve, salve, me chamo Vitor Okutu. Eu me chamo Érica Okuto. A gente é aqui da freguesia de Dourados, Mato Grosso do Sul, e hoje a gente vai trazer alguma reflexão sobre o capítulo 7, Vigarista, né, da autobiografia do Malcolm X. E aí, no primeiro momento, o Malcolm X vai falar um pouco sobre a sua relação com o seu irmão, né, Reginald, de como essa parceria funcionava muito bem naquele contexto. Então, o Malcolm X, ele ensinou algumas estratégias de sobrevivência para o seu irmão, né? Como vender alguns materiais na rua para ganhar um pouco de dinheiro. E aí ele também ficava admirado, né, pela postura que o seu irmão tinha, né, em relação às mulheres brancas. Bom, levando por esse fato, né, sobre o assunto sobre as mulheres brancas, Malcolm X também relata sobre como a mulher branca também sempre fez o que o homem branco fez, né? E usar hoje, né, a gente vê que a mulher branca ela usa o feminismo como ferramenta para tirar toda a sua responsabilidade e também poder continuar a sua dominância sobre o homem preto, porque elas eram tão sujas quanto o homem branco no relato como por exemplo do livro da autobiografia de Malcolm, né? Então hoje a gente tem vários exemplos, vários relatos que comprovam que a mulher branca ela usa o feminismo porque ela está insatisfeita da posição dela diante do homem branco. Mas, tirando isso, para a nossa população preta, o feminismo e se alinhar estar aliados com a mulher branca só deixa o nosso povo muito mais nocivo, né? Porque elas sempre vão ser nossos inimigos. E por mais que elas pregam sobre a igualdade de gênero e essas paradas, todas essas falácias, né? Na verdade, elas só querem que a gente lute a luta delas, né? Mas se a gente for ver, a gente não vai passar de capacho delas, né? Falando em ponto de vista da mulher preta, né? E aí, isso é uma ferramenta também que continua deixando o homem preto como posição que o próprio Malcolm retratava, né? Como homem preto, como um objeto. E aí, usando também trazendo mais para a atualidade, né? Que não mudou nada, é sobre a Madonna, né? Que é uma coisa que ela, durante a sua vida, vem trazendo essa retratação mesmo do homem preto como um objeto, né? A relação da mulher preta ou mulher branca com o homem preto como objeto. Então tá aí mais um retrato, né? De que se aliar à mulher branca e com essa parada de feminismo só vai deixar nosso povo muito mais dominado e doente. Sobre isso ainda, o Malcolm vai falar ali no seu relato do capítulo 7 de como ele tinha orgulho do seu irmão não seguir o seu caminho em relação à escolha, né, da parceira ali sexual, afetiva. Mesmo o Malcolm, ele tendo um caso, né, com Sofia, que era uma mulher branca, o irmão dele não seguiu esse caminho, né? O irmão dele foi pelo caminho contrário. Ele acabou se relacionando com uma mulher preta e se casando com ela, mesmo com uma diferença de idade, né? O irmão do Malcolm tinha 16 anos e a mulher que ele se relacionava tinha 30 anos. Outro ponto também que é interessante sobre esse capítulo é que o Malcolm vai também dizer sobre a imoralidade dos brancos, né? Sejam homens e mulheres, que vai dizer que os brancos eles não podem falar sobre a imoralidade que existe no mundo negro, porque eles são os piores e mais sujos, né, em relação a isso. É só a gente pegar o contexto histórico, né, sobre todo o processo que o povo preto foi condicionado aí nos últimos 500 anos. Então, o Malcolm ele vai falar sobre isso baseado na experiência que ele viveu ali no Harlem, né, sobre como ele trabalhava, principalmente como guia, né. Ele levava homens e mulheres brancas para suprir os seus desejos sexuais, se relacionando com homens pretos e mulheres pretas. Então o Malcolm ele vai explorar isso, né? Ele vai expor isso nesse capítulo, colocando em xeque essa questão da moralidade do branco em se colocar como certo em várias situações. E aí também, além disso, vai falar de alguns trabalhos que o Malcolm teve que realizar para sobreviver, né? Primeiro, o Malcolm ele começou a traficar drogas, né? Ele traficava maconha, vendia alguns baseados para vários músicos,
do Harlem, né, naquele contexto. E aí depois de um tempo o Malcolm ele começa a fazer assalto à mão armada, e aí por fim ele também se torna um guia, né, dos brancos em direção aos seus interesses sexuais. Então o Malcolm ele teve que traçar essas estratégias para sobreviver naquele contexto, né? Porque em 1920, 1925, onde é relatado, né, aquela experiência de vida do Malcolm, existia todo um contexto nos Estados Unidos de opressão, principalmente contra o homem preto. Então o Malcolm ele teve que tomar esses caminhos aí para sobreviver. E tudo isso foi responsável por moldar, né, a identidade e tipo a ação de Malcolm, como a gente vai conhecer ele mais à frente nos próximos capítulos. Deixa eu falar. Outra coisa também que a gente pode ver nesse capítulo, né, e dos outros anteriores, é sobre as relações com Malcolm com outras pessoas. Por mais que eles se relacionavam com os brancos, tinha, né, seus relacionamentos, mas era aquele lance de confiar desconfiando, né? Então ele sempre esteve... Malcolm tem essa característica, né, de sempre estar atento às pessoas que estão ali do seu lado, né, como aliado naquele momento, naquele contexto, mas ele sempre vai estar ali atento, né, sempre vai estar ali, sempre esperto, para, se caso acontecer alguma coisa, conseguir se sair, né. Então, é conhecido mais com o lance de ser desenrolado mesmo, né, por mais que a gente vê que Malcolm estava, né, nesse contexto, participando de uma vida um pouco meio conturbada, né, que é as drogas, que é algo nocivo para a população preta, né, em questão do corpo e tal. Por mais que o Malcolm estivesse nessa posição em sua vida, ele sempre estava ali alerta, entendeu? Se tivesse que mudar, ele ia se moldar e ia mudar, e se tivesse que descartar também, não era nenhum problema, entendeu? Então, assim, o Malcolm tem essa característica aí de ser desenrolado, que é uma coisa bem admirável. E aí foi o que fez o Malcolm sobreviver todo esse tempo, né? Então é isso. Capítulo 7, Vigarista. Não consigo lembrar de todos os golpes que dei no Harlem durante os 2 anos seguintes. Depois do término abrupto das minhas viagens de trem, vendendo fumo para os músicos das bandas em excursão. Os ferroviários negros ficavam esperando por seus trens no vestiário, no subsolo da grande estação central. Havia jogos de pôquer e 21 no vestiário durante as 24 horas do dia. Havia ocasiões em que chegava a haver $500 no bolo. Um dia, num jogo de 21, um velho cozinheiro que estava dando as cartas tentou bancar o esperto. Tive que sacudir a pistola na cara dele. Na próxima vez em que participei de um desses jogos, a intuição me disse para deixar a pistola por baixo do cinto, bem no meio das costas. E não demorou muito para que ficasse confirmado que alguém dera com a língua nos dentes. 2 guardas irlandeses de cara vermelha apareceram, revistaram-me, mas não encontraram a arma, pois estava num lugar em que não podiam imaginar. Os guardas me disseram para nunca mais aparecer na estação central, a menos que estivesse com uma passagem para ir para algum lugar. Como eu sabia que no dia seguinte todos os departamentos de pessoal das ferrovias estariam com a minha ficha, nunca mais tentei arrumar outro emprego como ferroviário. Estava de volta às ruas do Harlem, entre o resto dos vigaristas. Não podia vender baseados, a turma do narcóticos já me conhecia. Era um verdadeiro vigarista, sem qualquer instrução, sem saber qualquer coisa honrada. Considerava-me corajoso e esperto bastante para viver de expedientes, explorando qualquer presa que me aparecesse pelo caminho. Estava disposto a arriscar qualquer coisa. Ainda hoje, em todo o gueto de cidade grande, há dezenas de milhares de caras que deixaram a escola ontem e hoje vivem à custa de golpes, exatamente como eu fazia. E inevitavelmente vão descambando para mais e mais, pior e pior, afundando na ilegalidade e imoralidade. Os vigaristas em tempo integral nunca podem relaxar para avaliar o que estão fazendo e aonde estão inevitavelmente indo. Como acontece em qualquer selva, cada hora desperta do vigarista é vivida com o conhecimento tanto prático como subconsciente de que se relaxar, se afrouxar um momento sequer,
Os outros animais famintos que o cercam, raposas, furões, lobos e abutres, não vão hesitar em transformá-lo em presa. Durante os 6 ou 8 meses seguintes, pratiquei os meus primeiros roubos e assalto à mão armada. Coisas pequenas, e sempre em outras cidades, nas proximidades. Como os profissionais faziam, eu me preparava para esses trabalhos com drogas mais fortes. Por recomendação de Sammy, comecei cheirando cocaína. Agora, para usar na rua, pode-se dizer assim, eu normalmente andava com uma automática .25 de aço azulado, que não fazia qualquer volume. Para trabalhar, no entanto, usava uma .32, .38 ou uma .45. Via como os olhos se arregalavam ao contemplarem um imenso buraco negro, as caras ficavam apavoradas, as bocas descaíam. E quando eu falava, as pessoas davam a impressão de ouvir como se estivessem muito longe, e fazia tudo o que eu mandava. Entre os trabalhos, eu ficava alto na base dos narcóticos, a fim de não me deixar dominar pelos nervos. Em súbitos impulsos, apenas por precaução, eu continuava a mudar bruscamente de quarto para o outro, sempre na base de 15 a 20 dólares por semana. Não me afastava da minha área predileta, entre as ruas 147 e 150, à beira de Sugar Hill. Num trabalho que fiz com Sammy, por pouco não fomos apanhados. Alguém deve ter nos vistos. Já estávamos fugindo, correndo, quando ouvimos as sirenes. No mesmo instante passamos a andar. Quando o carro da polícia parou, os pneus rangendo, saímos para a rua a seu encontro, acenando e pedindo uma orientação. Os guardas devem ter pensado que íamos dar alguma informação. Simplesmente nos xingaram e seguiram adiante. Não passava na cabeça de homens brancos que os negros pudessem aplicar um golpe desses em cima deles. Os ternos que eu usava, da melhor qualidade, era mercadoria roubada, comprados por cerca de 35 a 50 dólares. Eu tinha uma regra. Nunca tentava roubar mais dinheiro do que eu precisava para viver. Qualquer bandido experiente pode dizer que ficar ganancioso é o caminho mais curto para a prisão. Eu tinha na cabeça uma relação de lugares e situações vulneráveis, e só me lançava ao trabalho seguinte quando o dinheiro no meu bolso começava a acabar. Havia semanas em que eu apostava grandes quantias nos jogos dos números. Ainda jogava com o mesmo corretor com que começara no Small Paradise. Jogando em palpites, em mais de um dia, apostei 40 dólares em 2 números. Sempre sonhando com a bolada fabulosa de 600 por 1. Mas jamais acertei uma bolada. Não há como saber o que poderia ter me acontecido se algum dia acertasse uma bolada de 10 ou 12 mil dólares de uma só vez. É claro que de vez em quando eu acertava pequenas quantias. Algumas vezes, quando eu estava forrado assim, telefonava para Sofia e a convidava para passar 2 ou 3 dias em Nova York. Voltei a ir ao cinema frequentemente e jamais deixei de ir ouvir os músicos, meus amigos. Onde quer que estivessem se apresentando, no Harlem, no centro e em grandes teatros ou na Rua 52. Reginald e eu ficamos muito íntimos na ocasião seguinte em que o navio dele atracou em Nova York. Conversávamos muito sobre a família. Ambos concordamos que era uma pena que nosso irmão mais velho, o Wilfred, que tanto adorava os livros, não tivesse qualquer chance de entrar em uma grande universidade, onde poderia ter ido longe, e trocávamos pensamentos que nunca antes partilhávamos com ninguém. Reginald, à sua maneira tranquila, era um fã ardoroso de músicos e música. Quando seu navio partiu uma manhã, sem levá-lo, uma das principais razões para isso foi o fato de eu tê-lo introduzido no excitante mundo musical. Muitas vezes íamos para os bastidores e ficávamos conversando com os músicos, quando estavam se apresentando no Rocks ou no Paramount. Depois de vender maconha e incontáveis bandas em excursão, eu era conhecido de quase todos os músicos negros populares que andavam por Nova York, na altura de 1944 e 1945. Reginald e eu frequentávamos o Savoy, o Apollo, o bar do Hotel Braddock, os nightclubs e speakeasies, onde quer que os negros tocassem a sua música. A grande dama da época, Billie Holiday, abraçava Reginald e chamava-o de irmão caçula. Reginald partilhava os sentimentos de dezenas de milhares de negros que achavam que a maior parte de todas as bandas era o de Lionel Hampton. Eu era íntimo de muitos dos homens da banda de Ramp.
Apresentei Reginald a eles, assim como o próprio Hump e a mulher de gerente comercial dele, Gladys Hampton. Hump sempre foi um dos caras mais maravilhosos do mundo. Quem quer que o conheça pode contar que ele frequentemente fazia as coisas mais generosas por gente que mal conhecia. Por mais dinheiro que Hump tenha ganhado e continue a ganhar, estaria totalmente quebrado hoje se seu dinheiro e negócios não fossem cuidados por Gladys, que é uma das mulheres mais inteligentes que já conheci. O dono do Teatro Apollo, Frank Schiffman, geralmente contratava as bandas para tocarem por uma quantia semanal fixa, mas sei que, naquela ocasião, Gladys Hampton conseguiu fazer um trato para que a banda de Hemp se apresentasse em troca de uma participação da bilheteria. Depois, o número habitual de espetáculos diários foi dobrado. Se bem que me lembro, passou para 8, ao invés de 4 habituais. O prestígio de Hump enchia o teatro em todos os espetáculos. Gladys Hampton costumava conversar muito comigo e tentou me dar um bom conselho. Procure sossegar, Red. Gladys podia ver como eu era incontrolável e sabia que, continuando assim, estava a caminho de um fim terrível. Uma das coisas que eu mais gostei em Reginald foi que ele não fazia perguntas quando deixava para ir trabalhar. Depois que ele chegou ao Harlem, passei a fazer mais trabalhos do que o habitual. Acho que foi a presença dele que me influenciou a arrumar o meu primeiro apartamento de verdade. Não queria que Reginald ficasse batendo pernas pelo Harlem sem ter um lugar que pudesse chamar de lar. Esse meu primeiro apartamento tinha 3 cômodos e custava $100 por semana, ao que me recordo. Ficava na parte da frente do porão de uma casa na rua 147, entre as avenidas Comity e Sr. Nicholas. Morando no apartamento dos fundos do porão, logo atrás de Regina e de mim, estava um dos mais bem-sucedidos traficantes de narcóticos do Harlem. Tendo o apartamento como nossa base, pouco a pouco foi introduzindo Reginald no Speakeasies de Crioulo Bill e outros lugares em voga no Harlem que ficavam abertos pela madrugada fora. Por volta das 2 horas, todas as madrugadas, quando os nightclubs dos brancos no centro fechavam, Reginald e eu ficávamos postados diante deste ou daquele ponto do Harlem, e eu ia explicando o que estava acontecendo. Especialmente depois que os nightclubs do centro fechavam, os táxis e limusines pretas começavam a aparecer, trazendo os brancos que jamais se cansavam do soul dos negros. Os lugares populares entre esses brancos iam dos restaurantes grandes e famosos localmente como Chick Shack de Jimmy e o Dick Wells, até os clubes privados pequenos na base do Aqui está a noite, amanhã ninguém sabe, onde se cobrava $1 a entrada como matrícula para ser sócio. Dentro de cada um desses lugares, que funcionavam depois da hora permitida, a fumaça fazia arder os olhos da gente. Havia lá dentro uma média de 4 brancos para cada negro, tomando uísque em xícaras de café e comendo galinha frita. Os homens brancos, geralmente de rostos corados, assim como suas mulheres, com as caras rebocadas e os olhos brilhantes, ficavam dando tapas nas costas um dos outros, rindo ruidosamente e aplaudindo a música. Muitos brancos, no maior porre, se aproximavam a cambalear de negros, garçons, os donos, negros que estavam nas mesas, apertando-lhe as mãos, até mesmo tentando abraçá-los, e gritavam: "Você é tão bom quanto eu, e eu quero que saiba disso." Os lugares mais famosos atraíam tantas celebridades negras como brancas, que se compraziam na companhia mútua. Uma multidão compacta às 4:30 da madrugada, no Chick Shack, por exemplo, podia de repente ser presenteada com uma Jan Sensation. Wizzy Scott tocando piano para Billie Holiday cantar o blues. De passagem, devo dizer que mais tarde trabalhei por um breve período no Chick Shack, como garçom. Foi também o lugar em que Red Fox era o lavador de pratos que mantinha a turma da cozinha às gargalhadas. Depois de algum tempo, meu irmão Reginald estava precisando de arrumar algum expediente para ganhar dinheiro. Pensei muito no que poderia arranjar para ele. Tinha de ser um golpe bom e seguro. Depois que ele soubesse se virar, podia assumir os riscos que quisesse por sua própria iniciativa, se estivesse a fim de ganhar mais dinheiro e mais depressa. O golpe que eu arrumei para Reginald era realmente muito simples. Utilizava a psicologia da selva do gueto. Lá no centro, ele pagou os $2 ou qualquer que fosse a quantia para tirar uma licença municipal de mascate. Levei-o em seguida para um mercado de fabricantes, onde compramos um suprimento de artigos com algum defeito.
Eram camisas, cuecas, anéis ordinários, relógios, tudo coisa de venda rápida. Observando-me dar esse golpe no Harlem, Reginald rapidamente aprendeu a entrar em barbearias, salões de beleza e bares, comportando-se como se estivesse muito nervoso, deixando os fregueses darem uma espiada na sua pequena vasilha de pilhagem. Com tantos ladrões por toda a parte ansiosos em se livrarem de mercadorias roubadas de boa qualidade, por preços de ocasião, muitos harlemistas, simplesmente porque estavam assim condicionados, não perdiam a oportunidade de pagar preços altos por artigos de qualidade inferior, cuja venda era perfeitamente legítima. Nunca demorava muito tempo para se esvaziar uma vasilha cheia, ganhando-se pelo menos o dobro do que se gastara. E se algum guarda por acaso detinha Reginald, ele tinha no bolso tanto a licença de mascate como a nota de venda da mercadoria. O único cuidado que Reginald era evitar que algum freguês a quem vendera suas mercadorias descobrisse que o negócio todo era perfeitamente legítimo. Imaginei que Reginald, como a maioria dos negros que eu conhecia, acabaria se ligando como uma mulher branca. Apontei para ele uma porção de felizes mulheres brancas que tinham seus negros e expliquei que um negro com um pouco de cabeça podia fazer o que quisesse com aquelas mulheres. Mas uma coisa devo dizer a favor de Reginald. Ele jamais gostou de mulheres brancas. Ainda me lembro da ocasião em que ele conheceu Sofia. Mostrou-se tão frio que Sofia ficou meio perturbada, enquanto eu achava a maior graça. Reginald acabou arrumando uma mulher preta. Ela devia estar beirando os 30 anos. Era uma Olden Saintler, uma coroa, como chamávamos naquele tempo. Era garçonete de um restaurante exclusivo no centro. Gastava tudo o que tinha com Reginald, de tão feliz que se sentia por ter um cara jovem. Comprava roupas para ele, cozinhava e lavava para ele. Fazia tudo mais, tratando Reginald como se fosse um bebê. Era mais um motivo para que meu respeito pelo meu irmão mais moço continuasse a crescer. Reginald demonstrava, muitas vezes de maneira surpreendente, que tinha muito mais bom senso do que uma porção de vigaristas em atividade com o dobro de sua idade. Reginald estava então com 16 anos, mas já passara do 1,80 metros de altura. Parecia e se comportava como se fosse muito mais velho. Ao longo da guerra, o panorama racial no Harlem nunca foi muito animador. A tensão foi se acumulando a um nível cada vez mais alto. Os veteranos me disseram que o Harlem nunca mais foi o mesmo depois do distúrbio de 1935, quando houve danos de milhões de dólares causados por milhares de negros, enfurecidos principalmente porque os comerciantes brancos do Harlem se recusavam a contratar negros, apesar de suas lojas prosperarem com dinheiro no Harlem. Durante a Segunda Guerra Mundial, o prefeito LaGuardia fechou oficialmente o Savoy. O Harlem disse que o verdadeiro motivo era para impedir que negros dançassem com mulheres brancas. O Harlem disse que ninguém arrastava as mulheres brancas até lá. Adam Clayton Powell desfechou a maior briga. Já tinha lutado com sucesso contra a Consolidated Edison e a Companhia Telefônica de Nova York, até que essas duas empresas passaram a contratar negros. Depois, ajudaram a combater a Marinha e o Exército dos Estados Unidos, por causa da segregação de negros de uniforme. Mas Powell não podia ganhar aquela batalha. A prefeitura manteve o Savoy fechado por muito tempo. Foi apenas mais uma das ações dos liberais do Norte que em nada contribuíram para que o Harlem pudessem amar o homem branco. Finalmente, correu o rumor de que guardas brancos haviam baleado um soldado negro no Hotel Braddock. Eu estava andando pelo St. Nicholas Avenue, vi um bando de negros gritando e correndo para o norte, saindo da rua 125. Alguns estavam com os braços cheios de coisas. Lembro que foi o sobrinho de Brenda Lader, Flater Henderson, Shot Henderson, que me contou o que havia acontecido. Os negros estavam quebrando as vitrinas das lojas e pegando tudo que podiam agarrar e carregar. Móveis, comida, joias, roupas, uísque. Uma hora depois, todos os guardas da cidade de Nova York pareciam estar no Harlem. O prefeito de LaGuardia e então secretário do NAACP, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, Walter White, estavam num carro de bombeiro, andando pelas ruas e suplicando por um alto-falante para que todos aqueles negros furiosos e berrando fossem para suas casas e lá ficassem. Não faz muito tempo encontrei com Shot Henderson na 7ª Avenida.
Rimos um bocado com a história do sujeito, a quem os distúrbios haviam deixado com o apelido de left feet, pés esquerdos. Numa confusão, numa loja de sapatos de mulheres, ele pegara 5 sapatos, e todos para o pé esquerdo. Também rimos um bocado com a história do chinês apavorado cujo restaurante ficou intacto, porque os amotinados morreram de rir com cartaz que ele pôs às pressas na porta da frente. Min sei de cor também. Depois dos montins, as coisas ficaram tensas e difíceis no Harlem. Foi terrível para o pessoal da vida noturna e para os vigaristas que tinham seu rendimento principais no dinheiro do homem branco. O motim de 1935 deixara apenas um filete relativo do dinheiro que se despejara no Harlem durante os anos 20. E o novo motim acabou até o mesmo com esse filete. Hoje, os brancos que visitam Harlem, principalmente nas noites de fim de semana, não passam de poucas dezenas, que dançam o twist, o frug e o atsi, e a todas as outras danças frenéticas que estão em voga de Small Paradise. Possuída agora pelo grande campeão do basquete, Chamberlain, que atrai milhões com sua imagem de grande atleta, um cara limpo e tipicamente americano. A maioria dos brancos de hoje tem um medo físico de ir ao Harlem, e há boas razões para isso, diga-se de passagem. Mesmo os negros, a vida noturna do Harlem está praticamente liquidada. Quase todos os negros que têm dinheiro para gastar estão indo para algum lugar no centro, nessa integração hipócrita, frequentando lugares em que antes a polícia seria chamada para dar um jeito em qualquer negro que fosse louco bastante para tentar entrar. O homem branco, já rico como Creso, não pode erguer outro imenso hotel e inaugurá-lo, sem que logo apareçam as multidões de negros obcecados pela integração, que não possuem sequer um barraco para morar, mas se metem nos hotéis granfinos para as festas e convenções. Os brancos ricos podiam se dar o luxo quando distribuíam seu dinheiro pelo Harlem, mas os negros não podem se dar o luxo de levarem seu dinheiro para os brancos lá no centro. Sam e eu, num assalto, levamos um tremendo susto e quase fomos apanhados. A coisa tinha ficado tão difícil no Harlem que alguns vigaristas foram até obrigados a trabalhar honestamente. Até mesmo algumas prostitutas arrumaram empregos como domésticas e faxineiras de edifícios de escritório à noite. Os rendimentos de cafetão andavam tão escassos que Sammy topou fazer o trabalho comigo. Escolhemos uma daquelas situações consideradas impossíveis, mas sempre que as pessoas pensam assim, os guardas inconscientemente vão ficando cada vez mais relaxados, até que às vezes se tornam os trabalhos mais fáceis. No meio da coisa, no entanto, tivemos um golpe de azar. Uma bala passou raspando em Sammy. Escapamos por um triz. Felizmente, Sammy não ficou ferido de verdade. Nós nos separamos, o que é sempre a coisa mais sensata a se fazer nessas ocasiões. Fui para o apartamento de Sammy, pouco antes do amanhecer. Sua mais recente mulher, uma daquelas lindas mais esquentadas negras espanholas, estava lá, gritando e brigando por causa dele. Ela partiu para cima de mim, ameaçando-me com as unhas porque sabia que eu estivera no trabalho junto com Sammy. Consegui me esquivar. Sem entender por que Sammy não fazia calar a boca, eu mesmo cuidei disso, e pelo canto do olho vi Sammy estendendo a mão para sua arma. Aquela reação de Sammy ao fato de eu ter batido em sua mulher, apesar de sermos tão amigos, foi o único ponto fraco que jamais vislumbrei em nosso relacionamento. Aquela reação de Sammy ao fato de eu ter batido em sua mulher, apesar de sermos tão amigos, foi o único ponto fraco que jamais vislumbrei em nosso relacionamento. A mulher gritou e correu para Sammy. Ela sabia tanto quanto eu que quando seu melhor amigo saca uma arma contra você é porque perdeu totalmente o controle de suas emoções e tenciona mesmo atirar. Ela distraiu Sammy pelo tempo suficiente para que eu pudesse me mandar pela porta. Sammy saiu em mim encalço por mais de um quarteirão. Não demoramos muito a fazer as pazes, na superfície, mas as coisas não podem voltar a ser como antes com alguém que tentou matá-lo. A intuição nos dizia que a melhor coisa a fazer era ficarmos na encolha por um tempo. O pior é que nos tinham visto. A polícia da cidadezinha próxima certamente já espalhara nossas descrições. E eu não conseguia esquecer o incidente por causa da mulher de Sammy. Passei a me apoiar cada vez mais no meu irmão Reginald, como a única pessoa do mundo em que podia confiar totalmente. Descobri que Reginald era meio preguiçoso, tinha largado inteiramente o golpe que eu lhe ensinara,
Mas eu não me preocupava muito com isso, afinal, um cara podia ser tão preguiçoso quanto quisesse, desde que soubesse usar a cabeça. E era justamente isso que Reginald estava fazendo. A essa altura, ele já tinha deixado o meu apartamento e estava vivendo com a sua coroa, quando estava na cidade. Eu também ensinara a Reginald como ele podia trabalhar por algum tempo numa ferrovia e depois usar o seu cartão de identificação para viajar de graça. Reginald adorava viajar. Por diversas vezes ele saiu viajando visitando nossos irmãos. Ele havia começado a se dispersar para cidades diferentes. Em Boston, Reginald era mais chegada ao nosso irmão Mary do que ela, que era a minha predileta. Tanto Reginald como Mary era no tipo retraído, enquanto ela e eu éramos extrovertidos. E Short proporcionou a Reginald momentos espetaculares em Boston. Por causa da minha reputação, foi fácil entrar no negócio do jogo dos números. Essa era provavelmente a única atividade ilegal no Harlem que não sofrera uma queda brusca no movimento. Em troca de um favor a um gangster branco, meu chefe e sua mulher haviam recebido o privilégio de explorar por 6 meses o jogo dos números na zona ferroviária do Bronx, conhecida como Motaven Yards. Os gangsters brancos haviam dividido a exploração do jogo dos números em áreas específicas. Uma área determinada era concedida a alguém, por um período específico. A mulher do meu chefe havia sido secretária de Dutch Schultz na década de 1930, na época em que Schultz conquistara à força o controle do jogo dos números no Harlem. Meu trabalho era pegar um ônibus e atravessar a ponte George Washington. Do outro lado havia um camarada à espera, a quem eu entregava uma sacola com talões de aposta do jogo dos números. Jamais nos falávamos. Depois da entrega, eu atravessava a rua e pegava o primeiro ônibus de volta ao Harlem. Jamais soube quem era o camarada. Jamais soube quem recolheu o dinheiro dos talões de aposta que eu entregava. Não se faziam perguntas naquele negócio. A mulher do meu chefe e Gladys Hampton foram as 2 únicas mulheres que conheci no Harlem cuja capacidade dos negócios eu realmente respeitava. A mulher do meu chefe, quando tinha tempo e disposição para falar, contava-me muitas histórias interessantes. Falava sobre os tempos de Dutch Schultz, os negócios que conhecera, o suborno pago às autoridades, policiais corruptos e advogados desonestos, nos altos escalões da polícia e da política. Ela sabia por experiência pessoal que o crime só existia na medida em que a lei cooperava. Mostrou-me como na estrutura social, política e econômica do país, o criminoso, a lei e os políticos são na verdade companheiros inseparáveis. Foi nessa ocasião que larguei o meu velho corretor do jogo dos números, o cara que eu usava desde que começara a trabalhar no Small Paradise. Ele detestou perder um jogador constante como eu, mas prontamente compreendeu a minha vontade de passar a apostar com um corretor do grupo para o qual estava agora trabalhando. Foi assim que comecei a apostar com Arch. Já falei dele antes, era um dos negros maus do Harlem, um daqueles antigos pistoleiros de Dutch Schultz que ainda estavam por lá. Arch acabara de cumprir uma sentença em Sing Sing, pouco antes da minha chegada ao Harlem. A mulher do meu chefe o contratara não apenas porque o conhecia dos velhos tempos, é que Arch possui uma memória fotográfica, o que situava na elite dos corretores do jogo dos números. Ele jamais precisava de anotar os números em que a pessoa apostava, até mesmo quando se apostava em combinações. Arch se limitava a assertir. Era capaz de gravar todos os números na cabeça e só passar para o papel na hora de entregar o dinheiro ao banqueiro. Isso o transformava no corretor ideal, porque a polícia jamais poderia apanhá-lo com os talões de aposta. Tenho pensado muitas vezes nos negros veteranos no jogo dos números, como Arch. Se vivessem em outro tipo de sociedade, seus excepcionais talentos matemáticos poderiam ter sido mais bem aproveitados, mas eram pretos. Havia status em ser conhecido como um cliente de Arch, porque ele só cuidava de apostadores altos. Ele também exigia integridade e um crédito sólido. Não havia necessidade de pagar no momento em que se fazia a aposta. Podia-se deixar para dar o dinheiro a Arch no final da semana. Ele sempre estava com uns $2.000 no bolso, dinheiro seu. Se parecia um cliente e dizia que acertara uma quantia relativamente pequena, digamos uma combinação de 50 ou $1, Arch entregava na hora os $300 ou $600 do seu próprio dinheiro, recebendo mais tarde do banqueiro. Todo final de semana eu pagava minha conta, que podia ir de $50 a $100 se estivesse tido um palpite forte. E quando eu acertava ocasionalmente, e sempre uma combinação, como descrevi acima, a Arch me pagava do seu próprio dinheiro. Terminaram finalmente os 6 meses de concessão que meu chefe e a mulher haviam conseguido.
Eles haviam se saído muito bem, seus corretores recebiam boas gorjetas e foram prontamente contratados por outros banqueiros. Continuei a trabalhar para eles, numa casa de jogos que abriram. Uma madame do Harlem, que eu tinha conhecido através de um favor prestado a um amigo dela, introduziu-me uma faceta muito especial do mundo noturno do Harlem, algo que os distúrbios haviam apenas interrompido. Era um mundo em que, por trás de portas trancadas, os negros satisfaziam os mais estranhos gostos sexuais dos brancos. Os brancos que eu conhecera adoravam se confraternizar publicamente com pretos, nos clubes e nos speakeasies do Harlem que ficavam abertos pela madrugada fora. Mas aqueles, ao contrário, eram brancos que não queriam que ninguém soubesse que tinham sequer passado pelo Harlem. Os distúrbios haviam deixado esses clientes brancos exclusivos extremamente nervosos. Suas incursões pelo Harlem não chamavam tantas atenções antes, quando haviam outros brancos por lá. Agora, porém, não conseguiriam passar despercebidos. Além disso, temia também a ira recém-despertada dos negros do Harlem. Assim, a madame tratou de proteger suas operações cada vez mais prósperas, oferecendo-me o lugar de guia. Durante a guerra, era extremamente difícil conseguir um telefone. Um dia, a madame me disse para não sair do meu apartamento na manhã seguinte. Ela falou com alguém, não sei quem, mas o fato é que, antes do meio-dia, liguei para a madame no meu próprio telefone, que não constava no catálogo. Essa madame era uma verdadeira especialista em seu campo de atividade. Se as suas próprias mulheres não podiam ou não queriam atender os desejos específicos de um freguês, ela me mandava para outro lugar, geralmente um apartamento no Harlem, onde se efetuava a especialidade exigida. Meu posto para pegar os fregueses era diante do Hotel Astor, na sempre movimentada esquina noroeste da Rua 34 com a Broadway. Observando o movimento, não demorei muito a ser capaz de reconhecer o táxi, carro comum ou limousine, antes mesmo que diminuísse a velocidade com uma cara branca procurando ansiosamente pelo negro alto, de pele meia avermelhada, usando um terno escuro ou uma capa, com uma flor branca na lapela. Se o freguês estava no carro particular e sem motorista, eu sentava ao volante e guiava até o nosso destino. Mas se estava no táxi, eu invariavelmente dizia ao motorista: "Vamos para o Teatro Apollo, no Harlem, por favor." É que na cidade de Nova York muitos táxis são guiados por policiais. Saltávamos no Teatro Apollo e pegávamos outro táxi, guiado por um negro, a quem eu dava o endereço certo. Assim que aquele branco ou grupo de brancos estava entregue, eu telefonava para a madame. Ela quase sempre me mandava voltar de táxi para o centro, a fim de estar em meu posto na esquina da rua 45 com a Brother, no momento determinado. Os encontros eram rigorosamente pontuais. Raramente eu ficava esperando mais de 5 minutos na esquina, e eu sabia como ficar me movimentando, a fim de não atrair a atenção dos policiais à paisana da delegacia de costume ou dos guardas uniformizados. Com as gorjetas que frequentemente eram altas, tinha noites que eu ganhava mais de $100 levando fregueses isolados ou em grupos para verem qualquer coisa, fazerem qualquer coisa ou terem alguém que fizesse com eles tudo o que podiam desejar. Quase nunca conhecia as identidades dos fregueses, mas os poucos que reconhecia ou cujos nomes por acaso ouvia, fazia-me pensar agora no caso profundo na Inglaterra. Os ingleses não estão muito à frente dos americanos, influentes em matéria de procurar raridades e estranhezas. Eram homens ricos, de meia idade ou mais, homens que já haviam passado há muito pelo chamado vigor dos anos. Os fregueses não eram universitários adorosos em busca de novas sensações, mas sim os pais dos alunos dos grupos das universidades mais tradicionais e prestigiadas do leste dos Estados Unidos, como a Yale, Columbia e Harvard. Acho que até os avós compareciam, líderes da sociedade, políticos importantes, magnatas do mundo dos negócios, amigos importantes que vinham de outras cidades, altas autoridades do governo municipal, profissionais liberais de todos os tipos, grandes artistas, celebridades do teatro e de Hollywood e, é claro, muitos gangsters. O Harlem era o covil do pecado deles, a reserva de carne. Eles se insinuavam furtivamente entre os negros, que eram tabu, tirando as máscaras antissépticas, importantes e dignas que exibiam no mundo do branco.
Eram homens que podiam se dar ao luxo de gastar muito dinheiro para passarem 2, 3 ou 4 horas entregando-se a seus estranhos apetites. Mas naquele infernal mundo preto-branco, ninguém julgava os fregueses. Podia fazer ou dar um jeito para que fizessem neles tudo o que pedissem, tudo o que pudessem descrever, contanto que pagassem. No caso Profumo, na Inglaterra, a amiga de Chris Killen declarou que alguns dos seus fregueses gostavam de ser açoitados. Uma das minhas viagens mais constantes, guiando fregueses, era um apartamento de especialidade, longe da casa de madame, onde havia uma mulher alta e corpulenta, negra que nem carvão, forte como um touro, com músculos de estivador. O mais estranho é que era geralmente os brancos mais velhos, muitos com 60 e tantos anos, alguns já passando dos 70 anos, que pareciam se recuperar mais depressa para se encontrarem novamente comigo na rua 45 com a Broadway, a fim de que os levasse mais uma vez ao apartamento, onde ficavam de joelhos, chorando e suplicando por misericórdia, diante da mulher negra com o chicote na mão. Alguns chegavam a me pagar um dinheiro extra para ir assistir à surra que levavam. A mulher passava vaselina no seu corpo grande de amazona, a fim de parecer ainda mais lustrosa e mais negra. Estava ganhando uma pequena fortuna à custa daqueles brancos velhos. Eu não poderia contar todas as coisas que presenciei naquela ocasião. Mais tarde, quando estava na prisão, muitas vezes pensei no que um psiquiatria faria com toda aquela gente. E muitos daqueles homens ocupavam cargos de responsabilidade, tinham influência e autoridade sobre os outros. Na prisão, pensei muito também em outra coisa. Praticamente todos aqueles brancos manifestavam expressamente a sua preferência por pretas. Pretas, quanto mais preta, melhor. A madame, tendo aprendido isso há muito tempo, só tinha em sua casa as mulheres mais pretas que podiam encontrar. Em todo o meu tempo no Harlem, jamais vi uma prostituta branca sendo tocada por um homem branco. Havia mulheres brancas em diversas casas de especialidades do Harlem. Elas participavam do pedido de espetáculos mais frequentes dos fregueses. Um negro bem preto e lustroso possuindo uma mulher branca. Seria o desejo do homem branco de testemunhar o seu medo sexual mais profundo? Em algumas ocasiões, cheguei a guiar os grupos em que havia mulheres brancas, levada por seus homens para assistirem a esses espetáculos. Jamais guiei qualquer mulher branca que não nesses casos, levada por seus próprios homens, ou que me eram encaminhadas por uma branca lésbica que eu conhecia, a qual era outra variedade de madame especialista. Essa lésbica, uma branca muito bonita, tinha um verdadeiro estábulo de negros. O vocabulário dela era totalmente obsceno, fornecia negros a pedido para as prósperas mulheres brancas. Muitas vezes encontrei essas lésbicas e sua namorada loura pelo Harlem, bebendo e conversando em bares, sempre em companhia de jovens negros. Ninguém que não soubesse jamais poderia adivinhar que a lésbica estava recrutando garanhões negros. Uma noite, dei a ela e sua namorada alguns baseados. Disseram que eram os melhores que já tinham fumado. As duas moravam no hotel do centro. Depois disso, volta e meia elas me chamavam e eu levava alguns baseados para o hotel e ficávamos conversando durante horas e horas. Ela me contou como fora iniciada por acaso em sua especialidade. Como frequentadora habitual do Harlem, sempre soubera que os negros gostavam de mulheres brancas. A ideia para o seu ofício surgiu das conversas que frequentemente ouvia de mulheres brancas prósperas e entediadas no lugar em que trabalhava, um salão de beleza em West Side. Ouvindo as mulheres se queixarem de companheiros sexualmente incompetentes, ela contava o que ouvira falar dos negros. Observando como algumas dessas mulheres pareciam ficar extremamente excitadas, ela finalmente promovera encontros entre elas e os negros do Harlem que conhecia, em seu apartamento. Acabaram alugando 3 apartamentos de subúrbio, nos quais uma freguesa branca podia se encontrar com um negro, de hora marcada. As freguesas recomendavam seus serviços às amigas. Ela largara o salão de beleza, criara um serviço de mensageiros como fachada para suas operações e fazia quase todos os seus negócios por telefone. Também constatara a preferência de cor. Muitas vezes disse-me rindo que eu jamais poderia substituir um dos seus garanhões negros numa emergência, porque tinha a pele clara demais. Contou que quase todas as mulheres brancas de sua clientela sempre especificavam um negro, às vezes acrescentando que tinha sido um negro de verdade, para indicar que não aceitariam mulatos ou negros avermelhados como eu. A lésbica tivera a ideia de criar o serviço de mensageiros porque algumas das freguesas queriam que os negros fossem às suas casas, em horários cuidadosamente combinados pelo telefone. Essas mulheres moravam em bairros de casas ostentosas e prédios de apartamento exclusivos,
com porteiros que mais pareciam almirantes. Mas a sociedade branca jamais pensa em constatar algum negro que se apresente num papel subserviente. Os porteiros telefonavam para os apartamentos e ouviam as mulheres brancas dizerem: "Ah, sim, James, ele veio me trazer uma encomenda. Pode deixá-lo subir." E lá subiu o negro rapidamente pelo elevador de serviço, metido no impecável uniforme de mensageiro, a fim de entregar a encomenda, tão desejada por alguma das mulheres brancas mais privilegiadas de Manhattan. A ironia é que essas mulheres brancas não tinham mais respeito por aqueles negros do que os homens brancos tinham pelas mulheres negras, que têm usado desde os tempos da escravidão. Os negros, por sua vez, também não tinham e não têm qualquer respeito pelas brancas com que vão para a cama. Sei como eu me senti em relação a Sofia, que ainda ia a Nova York sempre que eu a chamava. O namorado antiliano de Chris Killer, do escândalo Profumo, um homem chamado Luke Gordon, devia se sentir da mesma maneira, assim como todos os seus amigos que andavam com mulheres brancas. Depois que os líderes da Inglaterra se encontravam com aquelas garotas brancas, elas iam procurar os negros, a fim de terem sua própria satisfação, puxando um fumo e se divertindo à custa de alguns dos maiores ingleses, aos quais consideravam cornos e imbecis. Não tenho a menor dúvida de que Luke Gordon conhece a identidade do homem mascarado e muito mais. Se Gordon revelasse tudo o que aquelas mulheres brancas certamente lhe contaram, a Inglaterra seria profundamente abalada por um novo escândalo. Não é muito diferente do que acontece em alguns dos círculos brancos mais elevados da América. Há 20 anos eu via todas as noites o que esses brancos faziam, com os meus próprios olhos, ouvi o que diziam com meus próprios ouvidos. O homem branco hipócrita costuma falar sobre a moral inferior dos negros, mas quem tem a moral mais baixa do mundo, senão os próprios brancos? E os piores são os brancos das chamadas classes superiores. Recentemente, foram divulgados detalhes sobre um grupo de donas de casa e mães de comunidades suburbanas de Nova York que operavam com uma rede profissional de cowgirl. Em alguns casos, essas esposas estavam se prostituindo com a concordância, até mesmo a colaboração dos maridos, alguns dos quais chegavam a ficar em casa durante os encontros delas, cuidando das crianças. E os fregueses? Mas, sobre isso, o melhor é citar o que publicou um jornal matutino de Nova York. Na batida da noite de sexta-feira, foram apreendidos 16 cadernos de endereços com cerca de 200 nomes, muitos dos quais são destacados líderes políticos, financeiros e sociais. Também li recentemente as histórias de grupos de jovens casais brancos que se reuniam, os maridos jogando as chaves de suas respectivas casas num chapéu e depois, vendados, tirando uma a acaso, a fim de passar a noite com a esposa que lhe coubesse. Nunca ouvi falar dos negros fazendo nada parecido, mesmo os negros que vivem nos piores guetos americanos, em becos imundos, nas sarjetas. Certa manhã, bem cedo, no Harlem, um negro alto e de pele clara, usando chapéu e com uma meia de mulher escondendo a cara, assaltou um bartender e um gerente de bar, ambos negros que estavam naquele momento contando a receita da noite. Como na maioria dos bares do Harlem, os negros apareciam apenas como fachada, pois um judeu era o verdadeiro dono. A fim de se obter uma liderança para abrir um bar, era preciso conhecer alguém do Departamento Estadual de Fiscalização de Bares. Os judeus, trabalhando com judeus, pareciam ter os melhores contatos do mundo no seu departamento. O gerente negro contratou alguns arruaceiros negros para descobrirem um assaltante. A descrição do homem levou-os a me incluírem entre os suspeitos. E pouco depois, naquela manhã, esses negros arrombaram a porta do meu apartamento. Declarei que não sabia de nada, que não tinha nada a ver com o que eles estavam falando. Afirmei que passara a noite toda ocupada em meu ofício, o de guia de brancos, até às 4 horas da madrugada, quando viera diretamente para o apartamento e caíra no sono. Os caras estavam blefando. Queriam que o assaltante se traísse com a pressão deles e ainda tinham outros suspeitos para verificar. Foi isso que me salvou. Vesti-me rapidamente assim que eles saíram. Peguei um táxi e fui acordar 2 pessoas, a Madame e Sammy. Tinha algum dinheiro, mas a Madame me deu mais um pouco. Disse a Sammy que ia visitar meu irmão Filbert no Michigan. Deixei o endereço com Sammy, a fim de que ele pudesse me avisar assim que estivesse tudo normalizado. Foi nessa viagem a Michigan que, em pleno inverno, pus Congolene na cabeça e depois descobri que a água nos canos do banheiro estava congelada. Para evitar que a lixívia me queimasse o couro cabeludo, tive que meter a cabeça no vaso e ficar puxando a descarga até enxaguar tudo. Passei uma semana em Michigan, sentindo o frio tremendo, até chegar o telegrama de Sammy.
Outro negro avermelhado confessara o assalto, o que me possibilitava voltar a viver no Harlem. Mas não voltei a ser guia de brancos. Não me lembro qual foi o motivo. Imagino que devo ter achado que era melhor permanecer por algum tempo longe das atividades ilegais, limitando-me a frequentar alguns clubes à noite e tomando narcóticos com os amigos. Seja como for, o fato é que não voltei a trabalhar com madame. Foi também nessa ocasião que comecei a me sentir doente. Estava sempre resfriado. Devia ser uma irritação tremenda e constante, pois eu estava sempre fungando, sempre assoando o nariz o dia inteiro, a noite inteira. Vivia tão alto que estava no mundo dos sonhos. De vez em quando fumava ópio com alguns amigos brancos, atores que moravam no centro. E fumava mais marijuana do que em qualquer outra época anterior. A essa altura já tinha ido tão longe que puxava fumo desde a hora em que acordava até o momento que ia dormir. Depois de algum tempo, comecei a trabalhar para um judeu. O camarada gostou de mim porque consegui fazer uma coisa por ele. Chamava-se Rami e comprava restaurante e bares falidos ou quase. Reformava tudo e depois fazia uma abertura de gala, com bandeirolas e refletores na fachada. A casa cheia, com movimento sempre grande, o cartaz de Sob Nova Direção na vitrina acabava atraindo especuladores, geralmente outros judeus, que estavam sempre à procura de bons negócios em que pudessem investir seu dinheiro. Havia ocasiões em que Rami conseguia vender sua casa com um bom lucro na própria semana de reabertura. Rami gostava de mim de verdade e eu também gostava dele. Adorava conversar. Seus temas prediletos eram os judeus e os negros. Odiava particularmente os judeus que haviam inglesado seus nomes, cuspindo e contraindo os lábios numa expressão de desprezo. Rami dizia os nomes das pessoas que haviam feito isso. Havia gente famosa, homens que ninguém poderia imaginar que eram judeus. Red, sou judeu. E você é preto, dizia ele. Esses gentios não gostam nem da gente nem de vocês. Se os judeus não fossem mais espertos do que os gentios, seriam tratados de maneira muito pior que os negros. Rami me pagava um bom dinheiro enquanto trabalhei para ele, às vezes 200 a 300 dólares por semana. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa por Rami. Na verdade, fazia uma porção de trabalhos, mas minha principal função era transportar as bebidas falsificadas que Rami fornecia, geralmente para os bares alinhados que tinham vendido. Outro sujeito e eu íamos de carro para Long Island, onde funcionava uma grande fábrica de uísque falsificado. Levávamos várias caixas de garrafas vazias de uísques de boa qualidade, que eram guardadas ilegalmente pelos bares a quem fornecíamos. Comprávamos recipientes de 15 litros de uísque falsificado, enchíamos as garrafas e depois entregávamos de acordo com as instruções de Rami, tantas e tantas caixas para esse ou aquele bar. Muitas pessoas que afirmam só beberem tal e tal marca de uísque escocês não tinham a menor ideia de que na verdade estavam tomando uísque falsificado de Long Island, envelhecido por uma semana. A grande maioria dos bebedores de uísque pode ser enganada com facilidade. Paralelamente com o conhecimento e aprovação de Rami, eu também fornecia quantidades menores de uísque falsificado a respeitáveis bares do Harlem que ainda restavam. Mas aconteceu algo num final de semana em Long Island envolvendo o Departamento Estadual de Fiscalização de Bares. Um dos grandes escândalos recentes no estado de Nova York tinha sido a denúncia de suborno e corrupção nesse departamento. No negócio de falsificação de uísque, em que eu estava metido, alguém muito bem situado nos altos escalões do governo devia ter recebido uma tremenda fortuna. Correu o rumor entre Rami e os outros na mesma atividade que alguém por dentro estava revelando os nomes de todo mundo. Um dia Rami não apareceu no lugar em que marcara encontro comigo. Nunca mais tive notícias dele, mas ouvi dizer que foi levado para um banho de mar, e ele não sabia nadar. No Bronx, um negro assaltou alguns gangsters italianos que estavam num jogo de dados. Eu soube do caso pelo sistema de comunicação do submundo. Quem quer que tivesse feito, além de ser um idiota, foi descrito como um negro alto da pele clara, mascarado com uma meia de mulher. Isso sempre me fez pensar se aquele assalto no bar tinha sido realmente esclarecido ou se o homem errado confessara, depois de muito apanhar. Seja como for, as suspeitas antigas contribuíram para que novamente desconfiassem de mim. No Fat Man's Bar, no alto da ladeira que dá para o Polo Grounds, eu tinha acabado de entrar numa cabine telefônica. Todo mundo no bar, em todo Harlem, diga-se de passagem, estava conversando excitadamente sobre a notícia que acabara de transpirar, segundo a qual Hickey, o dono de Dogs Brooklyn, contratara Jack
que estrearia no campeonato de beisebol em Montreal no outono de 1945. No início da tarde, eu recebera de Arch uma aposta vencedora de 50 cents no jogo dos números. Ele me pagara $300 do seu próprio bolso. Eu estava telefonando para Parks, uma das mulheres mais bonitas que já viveram no Harlem. Ela cantava antigamente com Sarah Vaughan no Blues Bonnets, um quarteto que estava com a Hines. Há algum tempo que Jean e eu tínhamos um acordo amigável, pelo qual saímos para comemorar junto quando qualquer um dos dois acertava no jogo dos números. Desde a última vez que eu acertara, que Jean me pagara 2 comemorações. Rimos muito pelo telefone, contentes porque eu agora poderia pagar uma comemoração. Combinamos de ir ao nightclub na rua 52, a fim de ouvirmos Billie Holiday, que estivera fazendo uma excursão e acabara de voltar de Nova York. No momento em que desliguei, avistei 2 paisanas magros de cara de mal me olhando. Eu não precisava de qualquer intuição para saber o que estava acontecendo, e não estava armado. Uma cigarreira era a única coisa que eu tinha no bolso. Comecei a baixar a mão para o bolso, numa tentativa de blefe, e um dos caras abriu a porta da cabine bruscamente. Eram italianos, de pele azeitonada. Enfiei a mão no bolso. Vamos lá para fora que temos um caso a resolver, disse um dos paisanos. Foi nesse instante que um tira entrou no bar. Os 2 pistoleiros trataram de sumir. Nunca em toda a minha vida me senti tão contente por ver um tira. Ainda estava tremendo quando cheguei ao apartamento do meu amigo Sammy, o cafetão. Ele contou que, pouco antes, Archie estivera ali, à minha procura. Às vezes, recordando tudo isso, não sei explicar como ainda estou vivo para contar história. Dizem que Deus vela pelos idiotas e bebês. Muitas vezes tenho pensado que Allah estava velando por mim. Durante todo esse período da minha vida, eu estava realmente morto, mentalmente morto, só que não sabia disso. Para matar o tempo, Sam e eu ficamos tirando um pouco de cocaína dele, até chegar a hora de eu ir buscar Parks para irmos ouvir Billie Holiday. O fato de Archie estar à minha procura nada significava para mim, não naquele momento.